Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Eu te convido a conhecer o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 12 tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento da nossa aula: conferências ambientais, Clube de Roma, Conferência de Estocolmo em 1972 e Protocolo de Quioto. Vamos então à nossa aula. Bem, então nessa aula nós vamos compreender melhor como o mundo passou a se organizar, se preocupar de forma mais conjunta com os impactos ambientais. E para isso a gente vai entender um pouquinho o conceito, a gente trouxe para vocês o conceito de conferências ambientais, que é algo que se inaugurou ao longo do século XX. Então, as conferências ambientais, elas são eventos internacionais que reúnem líderes mundiais, cientistas e organizações para discutir questões relacionadas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Esses encontros, eles têm sido fundamentais para a criação de políticas globais voltadas à proteção dos recursos naturais e ao combate às mudanças climáticas. Então, essas conferências, elas são um esforço coletivo para tentar pensar em ações conjuntas para minimizar os impactos causados ao meio ambiente. E esses impactos, eles vão começar a ser sentidos após ali a Segunda Guerra Mundial, mas é algo que a gente precisa voltar na gênese da coisa. Então, historicamente, para a gente entender todo esse processo, a gente vai retornar um pouquinho no tempo até os séculos 18 e 19, quando ocorreram ali a Revolução Industrial, o início da Revolução Industrial na Inglaterra no século 18, quando houve a expansão das indústrias e o uso intensivo de combustíveis fósseis. Então, a partir do século 18, houve uma mudança na forma de se produzir mercadorias e um aumento substancial de produtos sendo fabricados. Isso levou a um crescimento econômico acelerado, mas esse crescimento ele foi acompanhado de aumento da poluição do ar e da água. Então, houve melhorias tecnológicas que trouxeram bem-estar para a população. No entanto, isso veio carregado desse aumento da poluição do ar, dos recursos hídricos, e isso vai afetando cada vez mais o meio ambiente. Então, todo esse esforço para a produção de mercadorias em larga escala levou ao desmatamento e à exploração desenfreada dos recursos naturais, já que naquele momento a prioridade ao progresso econômico ela era sem grandes preocupações com o meio ambiente. Então havia essa questão da produção em larga escala, cada vez se produzir mais, sem nenhuma preocupação ambiental. E já no século XX, houve uma intensificação desses impactos ambientais. Logo após ali a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, houve um grande aumento populacional, o que acabou demandando uma maior quantidade de produção de alimentos, de energia e de produtos. E o avanço da tecnologia elevou o consumo de energia e
e a produção de resíduos. E esse aumento da energia, ele foi um aumento de energias não renováveis, o que acaba prejudicando ainda mais o meio ambiente, além desse aumento da produção de resíduos sem um descarte ecológico, sem um destino certo, de maneira adequada para o descarte desses resíduos. E esse aumento significativo da poluição e degradação ambiental acabaram se tornando os problemas mais visíveis. Então, a gente vai ter no pós-Segunda Guerra, ali na década de 60, foi quando se começou a surgir o maior interesse pelos impactos ambientais das atividades humanas. E alguns eventos, eles foram fundamentais para isso. E a gente continua acompanhando, né? Já que o avanço da tecnologia, ele acabou elevando o consumo de energia e a produção desses resíduos. Então, esse aumento significativo da poluição e da degradação ambiental, eles tornaram cada vez mais visíveis essa problemática. Então, nós temos, desde o século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial, com o aumento da produção, o pós-Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu esse aumento populacional e uma sobrecarga maior ao meio ambiente, todos esses eventos vão ser sentidos principalmente a partir da década de 60. E é aí que vão surgir grupos intelectuais, grupos em gerais que vão começar a se preocupar com as questões ambientais, já que está cada vez mais visível esses impactos na sociedade, sobretudo nas cidades, nos centros urbanos. Então, vai surgir uma consciência ambiental ali entre a década de 60 e a década de 70, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, de 1962. Esse livro, que é de Rachel Carson, melhor dizendo, que ele alertava sobre os efeitos dos pesticidas na biodiversidade. Essa obra, ela teve um grande impacto na opinião pública ao denunciar os danos causados pelo uso indiscriminado de pesticidas sobre os ecossistemas. A autora destacou como esses produtos químicos afetavam cadeias alimentares inteiras, prejudicando principalmente aves, e provocou debates que levaram à criação de políticas ambientais mais rigorosas. Além disso, no finalzinho ali da década de 60, teve a criação do Clube de Roma, em 1968, e a publicação do relatório Os Limites do Crescimento, em 1972. Esse relatório destacava os riscos do crescimento econômico sem um controle. E a intensificação da poluição industrial e urbana, se tornando ali a degradação ambiental um problema global perceptível. Então, percebam que nós temos aqui uma agenda sendo iniciada no sentido de problematizar essa produção desenfreada sem um pensamento ecológico, sem um pensamento nas questões ambientais. Por isso, o Clube de Roma é um grupo internacional que foi formado por cientistas, economistas e políticos. Ele foi criado com o objetivo de debater os impactos do crescimento populacional e econômico sobre os recursos naturais. E de todo esse debate que foi feito durante o Clube de Roma, ele resultou num produto final, que foi o relatório Os Limites do Crescimento, de 1972. Esse relatório ele diz o seguinte: ele vai alertar que ele foi utilizado por meio de modelos matemáticos para prever o esgotamento dos recursos naturais. Então, foi feito todo um trabalho de coletagem de dados, colocado ali num programa computacional, e esse programa, ele revelou que havia riscos do padrão de consumo na sociedade. Ele acendeu um alerta para a sociedade. E também ele vai discutir, né, a necessidade de equilibrar esse crescimento econômico e a sustentabilidade.
os limites do crescimento também propôs mudanças nas políticas de desenvolvimento para evitar colapsos ambientais. Então, um dos grandes feitos aqui que a gente pode tirar, uma das grandes lições do Clube de Roma, é que ele foi discutir a questão dessa produção desenfreada, e como essa produção desenfreada ela está afetando drasticamente o meio ambiente. E isso pode afetar as gerações futuras. Esse é um dos grandes legados do Clube de Roma. Da década de 70, poucos anos depois ali, em 1972, vai haver a Conferência de Estocolmo. Esse evento é o primeiro evento internacional que foi dedicado exclusivamente às questões ambientais. Então, ele é pioneiro nesse processo de discutir questões ambientais. Ele foi realizado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em Estocolmo, capital da Suécia. Por que essa cidade foi escolhida? Porque era uma cidade que já pensava as questões ambientais, e ela já era considerada uma cidade com um grande avanço nesse sentido. Então, o objetivo da conferência era discutir problemas ambientais em escala global. Então, é a primeira vez que vai se discutir de forma generalizada, de forma global, como os impactos ambientais são causados em decorrência desse crescimento econômico desenfreado. Mas por que está se discutindo isso globalmente? Porque esses impactos eles não se reduzem a fronteiras nacionais. A chuva ácida, por exemplo, a poluição dos oceanos e outros efeitos desses impactos, eles não se restringem às cidades ou aos países que estão emitindo esses gases poluentes. Então, eles vão discutir de maneira geral medidas para evitar esse aumento desenfreado da devastação ambiental. Então, os motivos para a Conferência de Estocolmo: o reconhecimento dos impactos ambientais crescentes, como poluição e a degradação dos recursos naturais, a degradação de rios, de lagos, do ar. Então, essa poluição generalizada, e ela vai ser reconhecida de fato como um problema global que precisa ser combatida de maneira uniforme, unida em todos esses países, né? Essa discussão, esse diálogo entre essas diferentes entidades. Então, surge ali a necessidade de uma cooperação internacional para justamente enfrentar esses desafios ambientais. Então, precisa de um esforço realmente coletivo para desenfrear, ou melhor, para enfrentar de maneira mais incisiva essas questões ambientais. Então, a pressão de cientistas e ambientalistas para ampliar o debate global também vai pressionar a ONU a realizar essa conferência. Então, vários cientistas, vários ambientalistas, ONGs, vão passar, nesse período da década de 60 e 70, a discutir e a denunciar esses impactos ambientais, o que vai fazer com que a ONU sinta a necessidade de passar a tratar desse assunto de maneira mais séria. Então, as principais conquistas que foram alcançadas com a Conferência de Estocolmo foi a Declaração de Estocolmo, que definiu os princípios básicos para a preservação ambiental. Além disso, essa declaração, que é um documento final da conferência, ela estabelecia 26 princípios para a preservação ambiental. E ela reconheceu o direito humano a um ambiente saudável e destacou a responsabilidade dos governos na proteção ambiental. Ela trouxe também o conceito de que o desenvolvimento econômico ele deve considerar os impactos ambientais. Então, se num primeiro momento nós tínhamos aquele pensamento que o desenvolvimento econômico ele se sobrepunha a qualquer outro ideal, agora não. A Conferência de Estocolmo ela vai dizer, não, vamos parar por aí, não é bem assim. E o desenvolvimento econômico ele não pode mais continuar desconsiderando os impactos trazidos ao meio ambiente, além também de enfatizar a necessidade de cooperação internacional para enfrentar esses desafios ambientais globais.
Outra conquista que a Conferência de Estocolmo trouxe foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que é uma organização responsável por coordenar políticas ambientais globais. Essa organização ela foi fundada em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, como o principal órgão da ONU para questões ambientais. E ela tinha como objetivo, ou melhor, tem como objetivo coordenar e promover políticas ambientais globais. Além disso, ela atua no monitoramento ambiental, apoio a países em desenvolvimento e elaboração de tratados ambientais. E tem um papel central em conferências e acordos internacionais, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto, de 1997, e o Acordo de Paris, de 2015. Então, esses são os principais resultados, principais conquistas do protocolo, ou melhor, da Conferência de Estocolmo. Dando continuidade aqui, ela traz a introdução também do conceito de desenvolvimento sustentável. Essa conferência ela foi pioneira ao relacionar o crescimento econômico e a preservação ambiental. E esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele começou a ser debatido, defendendo um modelo de progresso que atendesse às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, ela traz essa inovação no pensamento de conciliar um desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável, pensando também na natureza. E aí eu trouxe um colega aqui, o professor Ilbson, de Geografia, para explicar um pouquinho melhor sobre a Conferência de Estocolmo. Olá, alunos! Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Bem, o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi sistematizado, ele foi criado pela ONU lá no final da década de 80. E a ideia era promover ali o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social. De forma que a gente possa utilizar os recursos naturais existentes sem comprometer a existência das futuras gerações. Destaco também para vocês que o desenvolvimento sustentável ele se dá a partir de um tripé, que envolve o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social. Sendo que o desenvolvimento econômico ele não pode se sobrepor ao desenvolvimento social, à preservação ambiental. Enfatizo também que o desenvolvimento sustentável ele não é uma meta que os países devam seguir. Ele funciona mais como um modelo para a gente ressignificar a forma como o homem vem se relacionando com a natureza, que é muito predatória e que traz muitos impactos ambientais. Bem, relação entre a Conferência de Estocolmo e o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável ele não surge lá na Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972 na cidade de Estocolmo, na Suécia. Ele vai aparecer mais de uma década depois, certo? E a Conferência de Estocolmo acabou sendo muito importante porque foi a primeira grande conferência para debater as questões ambientais. Foi nessa conferência que o homem começou a pensar numa forma que a gente pudesse crescer do ponto de vista econômico, mas também garantir a preservação ambiental. Dessa forma, a Conferência de Estocolmo criou um caminho para que o conceito de desenvolvimento sustentável fosse sistematizado mais para frente e que viesse a ser palco de debate também durante as outras conferências que foram acontecendo. Bem, eu tenho uma provocação para fazer a vocês antes de finalizar esta minha fala. É possível a gente ter a implementação do desenvolvimento sustentável em uma sociedade que tem como modo de produção dominante, hegemônico, o modo de produção capitalista, que pensa no crescimento linear, no crescimento contínuo. E para que a gente tenha esse crescimento contínuo, é necessário cada vez mais consumir os recursos naturais. E ao consumir os recursos naturais, a gente tem mais impactos ambientais. Isso é para vocês pensarem aí, certo? Bem, espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem.
Muito bem, tchau, tchau, professor Ilbson, muito obrigada pela participação aqui na nossa aula. Então, só para a gente fechar aqui o nosso pensamento sobre a Conferência de Estocolmo, como a gente já vem falando ao longo da nossa aula, é a primeira conferência que vai reunir, reunida pela ONU, que vai reunir cerca de 100 países, representantes de 100 países, para discutir a questão dos impactos ambientais de maneira global, e pensar em estratégias para minimizar esses impactos. E aí que a gente vai ver, sendo pavimentada uma via para se discutir o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, essa é a importância da Conferência de Estocolmo, que foi realizada em 1972. E dando continuidade aqui à nossa aula, a gente vai observar agora o Protocolo de Quioto, que foi assinado em 1997. Ele foi um tratado internacional que ocorreu no Japão durante a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP3. Então, esse tratado, ele estabeleceu metas concretas para a redução da emissão de gases do efeito estufa, que são os principais responsáveis pelo aquecimento global. Então, se observou que estava ocorrendo um aumento da temperatura ali do planeta, então começou a se discutir algumas ideias para evitar a emissão desses gases que acabavam aumentando significativamente o efeito estufa. E para a gente entender um pouquinho melhor desse conceito e como funciona, eu trouxe também uma professora aqui, a professora Yara, para explicar para a gente a respeito do efeito estufa. Vamos lá? Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e hoje a gente vai falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta, só que em excesso ele pode se tornar uma ameaça. Vamos entender melhor como que isso funciona? Então, a energia solar, ela aquece o nosso planeta. Parte desse calor, dessa energia, é absorvida na superfície do nosso planeta e parte é refletida e volta para o espaço. Só que existem alguns gases, como é o caso do dióxido de carbono e do metano, que eles acabam atuando como um cobertor. Eles seguram, eles retêm esse calor na superfície do planeta. E aí, o que acontece? O efeito estufa. E aí, como eu falei para vocês, ele é um fenômeno natural e essencial, porque se não acontecesse, o nosso planeta seria gelado, Ele teria ali uma média de menos 18 graus Celsius, uma temperatura impossível de viver, não é mesmo? Então, o efeito estufa é importante. Porém, ações humanas vêm aumentando ali esse efeito estufa no nosso planeta. Que ações são essas? Então, a gente pode observar a emissão de gases do efeito estufa, principalmente por conta dos combustíveis fósseis, o desmatamento, a agropecuária, são ações ali que aumentam esse efeito no nosso planeta. E aí, causando o aquecimento global, causando também o derretimento das geleiras e esse clima extremo que a gente tem acompanhado nos últimos anos. O que nós podemos fazer ali para ajudar, A gente pode, por exemplo, diminuir essa emissão dos gases do efeito estufa a partir dos combustíveis fósseis. A gente pode utilizar energias limpas e também preservar as florestas. Isso vai equilibrar um pouquinho esse excesso do efeito estufa no nosso planeta. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito bem, muito obrigada, professora Yara, pela participação aqui na nossa aula. Então, o Protocolo de Quioto, ele vem justamente com essa proposta, de tentar fazer com que os países se responsabilizem por essas emissões e pensar em alternativas para diminuir a emissão desses gases na atmosfera. Então, os principais pontos que foram trazidos pelo Protocolo de Quioto são os países industrializados se comprometeram a reduzir suas emissões de CO2, metano e óxidos de nitrogênio em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990 até 2012. Além disso, ele criou mecanismos como o mercado de créditos de carbono, permitindo que países que emitissem menos gases pudessem vender créditos
créditos para aqueles que ultrapassassem suas metas. Ou seja, aqueles países menos industrializados, que eles não tinham essas emissões de gases em larga escala, eles poderiam vender créditos de carbonos para que outros países, os mais industrializados, portanto, os que mais emitem, os que mais despejam esses gases na atmosfera, eles pudessem comprá-los e assim trazer um equilíbrio ali no sentido dessa emissão. Então, os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, eles não tinham metas obrigatórias, mas eles deveriam adotar políticas ambientais sustentáveis. Então, um dos principais aspectos que a gente pega aqui do Protocolo de Quioto é a responsabilização desses países que estão, os países desenvolvidos, já que são os países mais industrializados. E a gente sabe, né, que é justamente nessas áreas industrializadas que se emitem mais esses gases. E como os países em desenvolvimento, como cita aqui o nosso texto, o Brasil, ele não tinha uma meta específica para ser cumprida, para ser batida. No entanto, deveriam pensar em políticas sustentáveis para a preservação do meio ambiente. Então, essas conferências ambientais, elas marcaram avanços na conscientização e na formulação de políticas para a proteção do meio ambiente. Desde lá, o Clube de Roma, que ocorreu em 1968, que vai denunciar através de estudos matemáticos, através de estatísticas, como o crescimento desenfreado, como esse crescimento econômico, ele sem pensar em medidas para se ajustar ao meio ambiente, ele vai acabar provocando em uma drástica redução dessa sustentabilidade ambiental. Então, ele vai denunciar por meio de alguns protocolos que são criados, essas alternativas de se pensar, né, de não colocar mais como prioridade o desenvolvimento econômico sem pensar nos impactos ambientais, sobretudo para as gerações futuras. Também nós vimos a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, que vai pensar de maneira conjunta como resolver esses impactos ambientais, né? Já que esses impactos, eles não respeitam fronteiras, eles avançam as fronteiras quando atingem oceanos, quando ocorre a questão das chuvas ácidas, a poluição do ar, e isso prejudica não só o meio ambiente, mas também a saúde da população. E vimos também o Protocolo de Quioto, de 1997, e como os desafios ambientais, eles vêm sendo discutidos em nível global, com esforços para encontrar um equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. E esses debates, pessoal, eles não param por aí, né? Isso vai se postergar até o século XXI, com várias conferências, com vários debates que vão ocorrer também na medida em que outros problemas ambientais surgem e são denunciados por diferentes ONGs, cientistas, intelectuais que continuam preocupados com as questões ambientais, certo? Então, assim, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre o Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo e o Protocolo de Quioto. Até a próxima!